Boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, bem-vindas. Gratidão. Bem-vindas, boa noite. Ah, peraí que eu tenho que colocar o som aqui no YouTube. Tá sem som. Bem-vindos vocês do YouTube agora com som. Recebendo a todos. Vocês estão ouvindo, né? Estão ouvindo a música e a minha voz? Hã? Estão ouvindo a música e a minha voz? Vocês não podem fazer acenar, mas se inscreve. Então vamos escutar a música, sentir ela tocar a gente. A dança das 7 irmãs. Vamos sentir a gente chegando, recebendo as pessoas. Música para vocês. No nosso ambiente, para esse resgate do feminino na consciência humana. Na nossa série de lives Poder Shakti, para esse resgate do feminino na consciência humana. Bem-vindas, bem-vindos. Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Boa noite. Vamos receber a todos, sentindo a música. Iniciamos em um minutinho. Bem-vindas, bem-vindos. Dance of the Seven Sisters. O nome da música. Dance of the Seven Sisters. Boa noite, Cá. Boa noite, bem-vindas. Bem-vinda, Si, bem-vinda, Estela, bem-vinda, Luciane, bem-vinda todas. Então vamos dar sequência à nossa série Poder Shakti, nosso terceiro episódio, entrando no segundo tema, que vai ser o tema do terceiro e do quarto episódio dessa série de 8, né? Então o nosso tema de hoje nosso tema de hoje e quinta, né? Que vai ser terça e quinta agora, hoje e quinta, às 20 horas. O tema é, então, de trás para frente. O que houve com a humanidade? Agora a gente vai para o recheio do sanduíche. Preparadas? Preparados? Boa noite. Então vamos lá. Bom, eu espero que todos e todas tenham assistido as 2 primeiras lives, onde eu trouxe uma introdução nessa primeira live, alguns conceitos básicos para a gente poder compreender com profundidade o que está sendo trazido aqui, né? Do que a gente está falando, como que a gente está falando, né? De feminino, de masculino, de consciência. Essa é a música do Portal de Amanhã, que sincrone com o alinhamento das 7 Pleiades. Amanhã é o alinhamento das 7 Pleiades? Meu Deus, jura? Depois você me manda um WhatsApp e me fala um pouco mais de amanhã que quero saber mais.
Que legal, que interessante, realmente. Foi totalmente intuitivo essa música. É isso aí. Então, e daí a gente trouxe, né? Qual é a nossa. O primeiro tema foi quem somos nós e onde nós estamos. Então, qual é a atualidade, né? Falamos sobre uma série de coisas, o propósito, qual é o propósito da humanidade, né? Então, dentro da natureza, né? O quanto que a gente está desconectado e tudo mais, que tem a ver com o feminino, essa desconexão, né? Desconexão com a natureza tem a ver com a desconexão com o feminino. E falei que nessas duas lives de agora, terça e quinta, que eu ia abordar mais detalhadamente o que aconteceu, por que sumiu esse feminino, por que desconectou, como é que foi esse processo da humanidade se desconectar do princípio feminino e se desconectar então da natureza e da sua própria natureza e do seu lugar na natureza. Amanhã tem bênção no útero, né? Pois é. Eu sou Moon Mother, não organizei porque eu tô fazendo um monte de coisa, mas quem sabe de última hora eu faço alguma coisa, vamos ver. Então, a gente falou sobre essas coisas e hoje então, e na quinta-feira, a gente vai contar um pouco essa retrospectiva, né, do que aconteceu com a humanidade, só que de trás para frente, hoje, né? Então, assim, bom, basicamente, o que acontece, né? A gente falou um pouco também, né, da situação atual de homens e mulheres, né? Contextualizamos bastante para a gente poder aprofundar hoje nisso que eu vou contar para vocês, tá? Então, realmente é muito importante assistir as duas primeiras lives para poder compreender com profundidade, mas é claro que se você está chegando agora, você é super bem-vindo e bem-vinda, certo? Você também já vai conseguir pegar muita coisa se você assistir qualquer live individualmente, mas a série é uma série justamente porque é uma construção de conhecimento para que você possa realmente, ter a virada mesmo de muita ficha cair, de muita coisa. Então, ok, nós temos essa questão da humanidade hoje desconectada da natureza, nós temos, enfim, um monte de coisa que eu não sei exatamente quem está assistindo, o que sabe de como que isso aconteceu, como que chegamos nesse ponto, mas a gente sabe, né, que as mulheres mais recentemente, nos últimos séculos, vinham de uma forma muito submissa, ou então, né, putas, né, e depois teve a queima dos sutiãs, e aí as mulheres ficaram bastante masculinizadas, o poder ele ficou muito associado ao masculino, continuou, né? Então, só que agora eu sou mulher, também posso ter esse poder masculino. Então, as mulheres assumiram esse poder masculino. Teve também cada vez mais uma flexibilização com a questão de gênero e hoje a gente encontra essa questão de gênero totalmente flexibilizada, né? Uma luta muito intensa para essa flexibilização, uma vivência muito intensa para essa flexibilização, e a gente tem hoje bastante gente vivendo de forma muito flexibilizada com relação a essa questão de gênero, e tendo até leis, ou não sei, mas pelo menos alguns cuidados importantes para poder dar esse lugar da liberdade de gênero. Né? Ou seja, você não está preso porque você é uma mulher biológica, você é um homem biológico, então você tem que se comportar como o estereótipo de mulher e o estereótipo de homem. Isso não é o que a gente vive hoje em dia. Isso significa que não há mais luta entre sexos? Isso significa que não existe mais essa polarização feminino e masculino? Como a gente trouxe nas duas primeiras lives, estamos tratando aqui de princípios universais, feminino e masculino. Certo? São princípios universais. Agora, as combinações de como esses princípios universais podem se fundir e gerar a criação são infinitas, certo? Então, você é totalmente acolhido da forma como você sente. E todos nós, homens biológicos e mulheres biológicas, todos nós temos tanto feminino quanto masculino dentro de nós. E em porções diferentes, né? Comentei um pouco também sobre mim, falei um pouco da minha história, dessa minha experiência. Então, isso é uma coisa que também a gente trouxe você também observar a sua própria experiência e a sua própria realidade. Perceber, às vezes,
sei lá, uma mãe, ela se sente às vezes culpada porque ela não é super feminina, super acolhedora, como uma mãe deveria ser, né? E às vezes o pai é muito mais acolhedor, muito mais carinhoso do que uma mãe, né? E como é que fica isso, né? Ou então, às vezes a mulher é muito mais agressiva no trabalho, é líder, é conquistadora, e o homem, ele é, nossa, não quer saber, não tem ambição, é mais contemplador, gosta de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. E às vezes é um casal hétero, vivendo uma realidade assim. E às vezes não, às vezes é um casal homossexual, tem pessoas que são bissexuais, tem pessoas que são pansexuais, enfim, tem milhões de outras nomenclaturas que eu nem conheço, mas que eu sei que existem, já ouvi, né, também, mas eu não lembro de cor tudo. Então existe uma gama infinita de como que os princípios universais femininos e masculinos podem se combinar. E existe também a pessoa que é do sexo biológico feminino, que se entende como gênero feminino e que no caso é hétero. Não tem problema nenhum. Ou um homem biológico que se sente no gênero masculino e é hétero, gosta, né, do sexo oposto. Ou às vezes um homem biológico que tem uma identificação como sexo masculino, mas que gosta do sexo masculino. É homo. Tem também. O fato de você ser homo não significa que você acha que você é do sexo oposto. Assim como tem mulheres que se identificam como mulheres e que gostam de transar mulheres. Preferem e gostam, e é isso que elas querem, não só transar, mas se relacionar. Então, e também no caso de homens, né? E tem gente que gosta de tudo, enfim. Então, pessoal, aqui a gente tá falando de princípios universais, feminino e masculino, ok? Nós estamos falando de uma questão de gênero, tá? Só para deixar bem claro. Ninguém falou nada, mas eu tomo esse cuidado porque é do meu coração. Eu acho importante a gente ter essa reverência à verdade de cada um, certo? Eu acho que cada um tem que viver sua verdade. Então, e também a gente está aqui para falar da realidade. E a gente está aqui para falar da realidade desse momento, para poder trazer de trás para frente o que houve com a humanidade, o que está acontecendo agora com a humanidade. Então, a gente tem uma humanidade muito desconectada da natureza e desconectada desse princípio feminino. O que aconteceu para a gente chegar nesse momento que a gente está hoje? A gente está numa superflexibilização. Inclusive, os conceitos estão sendo todos questionados. A gente falou sobre isso. Terminamos a última live falando sobre isso. Os conceitos antigos não funcionam mais. Os novos conceitos, novos paradigmas estão sendo criados agora. O que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós fazemos, o que nós escolhemos, cada um de nós está criando os novos paradigmas para o futuro. Querendo ou não, porque está tudo mexendo agora. Mas o que a gente está criando? Por isso que veio de trazer essas informações todas para poder cada um aqui refletir e pensar qual é a sua escolha, o que realmente toca a você e como que é a sua contribuição, qual é a sua contribuição, qual é a sua escolha. E é claro que essa escolha vindo de um lugar de consciência, de um lugar de paz interna, de um lugar de você compreender onde você está dentro de tudo isso, você se sentir, puxa, cara, meu Deus, todas essas minhas questões vêm, na verdade, de um processo milenar da humanidade, caramba. Poxa, eu estava me sentindo mal de me sentir assim. Não tem problema, entende? Isso faz parte, todo mundo sente, né? De uma forma diferente e tal. Então, isso que é importante. Então, o que aconteceu, né? Vamos voltar um pouquinho no passado. Antes dessa flexibilização, teve a queima dos sutiãs. Antes dessa revolta, a gente tinha aquele status quo, que ainda tem pessoas que vivem nesse status quo, ainda temos uma parte da sociedade bem definida nesse status quo, não estou falando que é certo ou que é errado, tá bom? Só estou colocando aqui a realidade, tá? Que era o feminino submisso, o masculino dominador e a puta. Então é separação, o feminino é a puta ou a santa, separado. Quem aqui sabe como e quando que ocorreu essa separação da puta e da santa? Quem aqui sabe?
Quem aqui tem algum palpite? Pode colocar aqui nos comentários, né? Como que foi que aconteceu essa cisão, né? Desse gênero feminino sendo colocado ou a puta ou a santa. Então, se você é santa, você não pode ser puta. Se você é puta, você não pode ser santa. Separou. Essa separação foi a separação do mundano e do espiritual. Essa separação foi a separação do material e do sutil, do espiritual também. Culto de Maria. Tá, mas por que chegou esse culto de Maria? Vamos lá. Como é que foi que isso... Por quê que começou? Guerra Santa. Muito bom, Ana. Isso aí, a Guerra Santa. O que foi a Guerra Santa? Isso, foi a separação da maternidade e da sexualidade. A mulher santa, ela é... Eu nem sei se eu estava colocando aqui nas mãos, tá? Mas agora eu vou colocar aqui, a santa aqui em cima, né? Vamos dizer, é a santa e a puta, né? Sei lá, tá? Então, assim, a santa, ela só é um ser puro, né? Que só é uma mulher para procriar, que não faz fornicação, não é? Ela não pode sentir prazer, inclusive, ela não pode escolher nada e ela serve ao homem, que é o rei da sociedade, tá? E ela não tem inteligência, né? E a puta, ela é dona de si mesma, no sentido em que ela se rebela contra isso, ela não aceita esse papel, só que ela também é um objeto para os homens de prazer, de sexo. E ela pode ser, inclusive, muito maltratada. Então, essa separação, né? Em que muita coisa foi distorcida, onde a própria sexualidade foi demonizada e os poderes femininos foram dizimados. Essa cisão, essa separação ocorreu na Guerra Santa. O que foi a Guerra Santa? A gente, falando de religião, a gente não está indo contra nenhuma crença, a gente não está indo contra nada, a gente só está falando de fatos históricos que não estão nos livros, infelizmente. Por que será? Por que será? Fica a pergunta. Quem conta a história? Será que tudo que a gente aprendeu na escola, na faculdade, é o que realmente é? Só isso? Será que não está faltando nenhum pedacinho do quebra-cabeça? Por que nos livros da história não se conta de 400 anos em que mulheres eram queimadas só por serem mulheres? Que eram torturadas só por serem mulheres, que eram perseguidas só por serem mulheres, que não podiam ficar juntas, como uma ditadura, não é? Porque eram suspeitas de estarem fazendo o que era chamado de bruxaria, no mau sentido, de uma forma pejorativa. A gente não vai parar aqui essa conversa, tá, pessoal? Tem muito mais coisa que aconteceu antes e tem mais coisa pra gente entender. Mas eu quero trazer aqui, para quem já sabe, ajuda a sustentar a consciência aí, certo? E talvez algumas coisas possam acrescentar, para quem não sabe vai ficar sabendo. Tá? Mas a gente precisa contextualizar que a gente está falando com um grupo geral. Isso aqui é um material para ser usado, para você mandar para pessoas também, para todos usarem livremente. Então precisa deixar claro. 400 anos. Quantas gerações tem 400 anos numa época em que as mulheres casavam e tinham filhos ainda adolescentes? Quantas gerações? Quantas gerações viviam sobre essa ameaça, sem poder se sentir à vontade por estar ao lado de uma outra mulher? Em que a cada vez,
ia ficando mais perigoso ser mulher. Falar sobre assuntos de mulher era perigoso. Que assuntos de mulher? O seu sangue menstrual é sagrado. Você é una com os ciclos da natureza. Você pode cocriar com a natureza. Entregue o seu sangue menstrual de volta para a terra como gratidão pela bênção da fertilidade, que você vai fecundar e acalmar a terra. Muitas tribos milenares viveram milênios, aqui mesmo nas Américas, sabendo que as mulheres equilibravam a ira da natureza contra qualquer coisa que eles estivessem retirando da natureza. Elas devolviam. Elas passavam o tempo da lua sangrando direto na terra. Isso era reconhecido como sagrado. E elas tinham esse tempo reservado e recebiam o alimento direto lá, na tenda da lua. E as guerras não aconteciam ou minimizavam porque elas entregavam o sangue para a terra. Então os homens não precisavam sangrar nas guerras. Vocês sabiam disso? Isso ocorreu por milênios. E civilizações que eram tribais, elas viviam na natureza ali à mercê de tudo, e existia um equilíbrio, um equilíbrio sagrado com a natureza, que vinha desse equilíbrio com as mulheres, com a natureza. Uma sabedoria ancestral. Perdão. Elas eram, a gente falou um pouco disso nas outras, mas consideradas portais, essa sensibilidade, esse próprio portal que a mulher é. A vagina é o portal entre o interior e o exterior, entre o mundo interior e o mundo exterior. E é através desse portal que a vida vem, não é? Então, mesmo que não há um bebê ali, isso acontece. Então, esse portal, ele tem uma função espiritual, só o fato de você ser uma mulher biológica, independente do gênero que você se identifique hoje em dia. Você ser uma mulher biológica, você tem um portal natural de comunicação com o cosmos e que pode estar a serviço da vida. Se você não está distorcendo isso, ou poluindo isso, ou abusando disso, ou maltratando isso. Você sabia? Poderes ocultos, sensibilidade, sensitividade, mediunidade, né? Elas eram as sacerdotisas antigas da sociedade. Então, tudo isso é que era proibido nesses 400 anos. Ficar ao lado de outra mulher, conversar sobre as curas, as ervas, as magias, as poções, que trabalhavam no campo da consciência para gerar algo, para impedir algo. Porque tudo vem do campo da consciência. Já havia essa sutilização, essa percepção de que tudo começa na consciência. Você vai construir uma caneta, você precisa ter consciência primeiro que você quer construir uma caneta, como construir uma caneta, quais são os elementos, aí você constrói uma caneta. Sem consciência, você não faz nada. Só que é uma ciência, uma sabedoria, uma arte, a arte da consciência, que era muito desenvolvida. E isso foi considerado uma ameaça. Aqui a Maria está falando, né? As mulheres geravam ameaça para a sociedade pelo poder que tem de intuir, né? Diferente do homem, que tem uma visão mais cartesiana, mais racional, a mulher era vista como louca. Isso. Aí a Lunay falou os padres que escreviam a história. Tá, Então, assim,
essa isso tudo aconteceu por quê? Por que de repente algo que era tão sagrado, algo que trazia cura, né, para a sociedade e tal, foi considerado tão ameaçador a ponto de dizimarem as mulheres? Por que eles tinham medo do poder da mulher? Se é um poder natural, se é um poder da vida, se é um poder do amor, por que os homens ficaram com medo das mulheres, dos poderes das mulheres, gente? Por que eles ficaram com medo? E por 400 anos foram insistentemente acabando, cortando todas as fontes desse poder, cortando até conseguir cortar a coisa mais preciosa entre as mulheres, que é a cumplicidade a favor da vida. O elo sagrado, do círculo sagrado do feminino profundo, que só se forma quando há o elo entre as mulheres, a favor da vida, não o elo para outra coisa, o elo para a vida. Quebrou. Quebrou a união. Quebrou a cumplicidade a favor da vida entre as mulheres. Por quê? Por que quebrou? Elas podiam se juntar, né? Então, nos tratando mal. Mas o que aconteceu? Tirou todo o poder da mulher, né, na sociedade. Ela não tinha mais poder de ser sacerdotisa, ela não tinha mais poder de exercer os seus dons, ela não tinha, era considerado errado aquilo, certo? Ela era perseguida. Então, se tiraram todos os poderes conhecidos, a única coisa que foi considerado santo era a sua procriação e os cuidados que ela tinha que ter com a família. Ponto. Ela não tinha mais outro lugar. Claro, isso é uma peça de enfeite, né? Se ela é bonita, isso é uma peça de enfeite para os homens. Mas por que aconteceu isso? Como é que se elas tinham tanto poder, como é que os homens começaram a ter tanto poder? Como é que por que aconteceu essa rixa? Por que aconteceu essa maldade? Os homens são tão maus e as mulheres são tão boas. Será que é isso? O que aconteceu? Nossa, que crueldade, né? Acabar com todos os poderes da mulher, romper com o ciclo sagrado da mulher. Sim, claro, uma crueldade terrível. Foram feitos... Gente, vocês sabem do Holocausto, né? O que Hitler fez com os judeus e com, enfim, outras minorias. Você sabe que o que aconteceu nesses 400 anos foi muitas vezes mais do que aconteceu no Holocausto, em termos de quantidade do genocídio e da crueldade. Também faziam experimentos. Era muito cruel o que faziam. É por isso que o medo era tremendo. Isso aconteceu. Pessoal, vamos lá. Ah, mas aconteceu há tanto tempo atrás, para que ficar revirando isso? Vocês acham que isso não gerou uma impressão na nossa consciência? Veja só, nós, enquanto humanidade, nós tínhamos muitas sabedorias da natureza, comunhão. De repente isso foi cortado, o nosso acesso direto, e você só tinha acesso através de um sacerdote, dentro de uma religião, né? E você era considerado impuro se você não seguisse aqueles padrões, e o resto era demonizado, mesmo o que antes era tido como sagrado, como a própria vida, a alimentação, a família, a sexualidade, né? Mas só aqueles princípios se tornaram sagrados. Isso está no nosso inconsciente. As mulheres perderam a sua cumplicidade a favor da vida porque elas não podiam ficar juntas. Geração após geração, elas não podiam ficar juntas. As mães tinham medo de passar esses conhecimentos para as filhas. E, gente, quantas gerações? 400 anos? Em época que mulheres engravidavam na adolescência? São muitas gerações. Elas foram se esquecendo. Foram se esquecendo das coisas. Não podia falar, né? Tinha um medo brutal. Foram perdendo. Pouquíssimas mulheres conseguiram juntar, guardar, esconder e perpetuar esses conhecimentos. E hoje,
A gente está recolhendo, a gente está juntando as peças para compreender de novo quem somos nós enquanto humanidade, porque isso é um patrimônio da humanidade, essa sabedoria feminina. Da humanidade como um todo. Mas o que aconteceu? O que deu errado nisso? Se isso é tão lindo, o que deu errado? Para que isso tivesse uma reação tão violenta. Os homens são tão maus assim de ver mulher no poder e querer destruir? É só isso? Será? É isso que a gente vai ver nessa retrospectiva. Então, quando as mulheres perderam essa cumplicidade a favor da vida, porque você não tem mais direito de ficar com outra mulher, e você só tem valor se você tiver um homem. E depende do homem que você tiver, o valor que você tem na sociedade enquanto mulher. E você tem que se comportar desse jeito. Como eu falei ontem, algumas não aguentaram e viraram prostitutas, preferiram essa liberdade. Mas que isso foi ficando cada vez mais banalizado. Porque nessa época, antes dessa dizimação, quando as mulheres eram sacerdotisas, como eu já falei ontem, existiam os templos das deusas. E elas eram da deusa, né? Da deusa mãe, da natureza. Elas eram sacerdotisas dessa deusa. E o próprio ato sexual era um ato de amor com a deusa, de criação com a deusa. Os homens que chegavam lá eram purificados por essas mulheres. Isso é um outro poder feminino. Nós temos um poder de purificar os homens, que a gente tem relação íntima. Só que hoje a gente não sabe disso, então a gente fica, na verdade, prostituta sagrada. Você conhece esse livro, né? É uma das indicações que eu vou dar. Então, a Lunay falou aqui. Então, esse poder, hoje em dia a gente não conhece, então o que acontece? De todo modo ele existe. Então a mulher não tem essa consciência, ela perdeu a sabedoria do que fazer com a sua energia, com a sua ione, com o seu ventre. Então ela fica cheia de coisa do homem. O homem também perdeu a sacralidade, ele não vê mais a deusa na mulher, né, através da mulher. Então ele não louva a natureza, ele se desconectou da natureza, se desconectou da sacralidade da natureza. Então ele não vê mais a mulher como um portal da natureza. Então ele joga as coisas lá dentro quando ele goza. E eu não tô falando mesmo com camisinha, gente, ou mesmo se ele goza fora, tem uma energia que vai, uma consciência, entendeu? E isso, mulher, é filtro. Só que se ela não sabe ser esse filtro, se ela não sabe transmutar, se ela não se sabe como esse portal de transmutação, ela fica poluída, intoxicada e adoece. Psiquicamente. Às vezes fica louca de tanta coisa que tem, se a mulher é mais sensitiva. Quem aqui já sentiu coisas assim? Quem aqui já se sentiu sugada, usada? A gente falou um pouco disso também antes. Tudo isso era a sabedoria dessas sacerdotisas. E isso faz parte da nossa sabedoria, um patrimônio da humanidade. O poder da sexualidade sagrada, sexualidade feminina. Entrou aqui uma parceira minha que a gente já deu algumas vivências de sexualidade feminina. A Maíra, minha amada irmã. Então, essa consagração, e já ficou louca, exato, todas estão respondendo. A gente é muito forte a energia. Então, o que você faz? Você precisa saber o que fazer com você, você precisa saber o que fazer com a energia que vem para você, você precisa saber o que fazer. E tudo isso, você mesmo, né, Má? Com certeza. Nós, né? E a gente vai aprendendo. Ah, minha amada, te amo. A gente fez trabalhos lindos da sexualidade em cada chakra, lá na Casa na Unidade. Foi muito especial, né, Má? E depois outras coisas mais muito, muito especiais. Muito lindo. Enfim. Agora a gente vai criando novas coisas, né, para essa realidade. O que aconteceu no meu dente? Batom. Então, é fundamental a gente trazer isso à tona. Isso é um material para ser usado, para poder espalhar mesmo. Tô contando toda a história aqui, meu. Então vamos nessa. Nós perdemos essa sabedoria, né? E a mulher, ela passou a ser um buraco. Ela deixou de ser uma caverna mágica, passou a ser um buraco. E aí, o que aconteceu?
né? O valor da mulher estava associado ao valor do homem que a pertencia, certo? E a mulher começou a competir com a outra, porque rompeu com o elo sagrado, que era perigoso, que estava errado, que era demonizado pela sociedade inteira, que elas morriam se elas quisessem. Elas foram esquecendo ao longo desses 400 anos. E de repente, o que a mulher se viu? A mulher se viu sem nenhum valor, só o valor é o homem que ela tem. Então ela perdeu, ela se desconfigurou toda. E seja ela puta ou santa, ela começou a competir com outras. Essa é a questão. A mulher passou a ser uma rival da mulher. Foi aí que começou essa história da competição entre mulheres. Isso não é, como eu já falei, não faz parte do princípio feminino. O princípio feminino é elo. Isso que sustenta a vida. Isso é feminino. O que aconteceu dessa competição foi essa intervenção distorcida masculina. Isso é um princípio masculino, lembra? Eu falo, né? Que se destaca e tal. O feminino não. O feminino une. Princípio, certo? Então, pessoal, foi assim que a coisa foi acontecendo, né? E, bom, tem alguns comentários aqui, né? Eu queria ter feito essa vivência, foi maravilhoso. As mulheres precisam se libertar e resgatar tudo isso, com certeza, por isso que a gente está aqui. Eu estou limpando tanta coisa nesse eclipse, me retratando com muita compaixão nas minhas histórias. Que bom, Nossa, tô aqui também, assim, sabe? Numa cura, assim, muito profunda de lugares de humilhação lá de trás, assim, sabe? E curando, conseguindo coragem mesmo pra, nossa, sanar lugares que, putz, cara, que jornada pra conseguir chegar. Que bom que a gente está se curando. E cada uma que se cura e compartilha a sua cura, né? Por isso que a gente vai criar esse grupo de aprofundamento. A gente se cura como um todo. É muito importante a gente compartilhar. Então, lá no grupo do WhatsApp, quem ainda não entrou, pode entrar. Depois da live eu abro. Compartilhem suas percepções. É muito importante. Tudo isso foi esquecido. Qualquer coisa que venha, fala, pessoal, porque assim a gente está resgatando coisas. Depois a gente esquece. Porque o dia a dia tira a gente. Porque a realidade, ela tá... A realidade é o resultado disso, certo? Então a realidade não tem isso. Então a gente está criando isso, trazendo isso à tona. Cada um que vai despertando, desperta as outras, e assim a gente consegue criar essa nova realidade. Porque o que falta na humanidade é esse resgate do feminino, que é a conexão com a natureza e a fonte de onde a gente veio, né? A mãe. Então, dessa forma, toda essa distorção aconteceu, todo esse, né? Esses templos sagrados foram atacados brutalmente nessa Inquisição, nessa Guerra Santa, né? E foi aí, como alguém comentou no começo, que começou o culto de Maria. Gente, imagina, milênios em que a humanidade entendia Deus como a mãe. Não é do nada, né, que uma guerra santa vai conseguir fazer com que todo mundo entenda Deus só como pai. E o feminino é demonizado. Adão e Eva, a história de Lilith. Quem aqui conhece a história de Lilith? Tem muitas coisas aí, pessoal. Bom, diz que a Lilith foi a primeira, junto com Adão, de igual para igual. Os dois criados iguais, em igualdade. Ela não aceitou submissão. Foi demonizada. Da costela dele veio a submissa, que foi demonizada por ser sensual e ter sido caído na tentação e feito Adão cair na tentação da serpente, que é a Kundalini, e comer a árvore do fruto do conhecimento, né? Que é conhecer o poder que nós temos. Qual é o poder que a gente falou ontem? O poder de ser manifestação de Deus, né? Dessa consciência maior. Esse é o nosso potencial. Mas muita purificação precisa acontecer. Procurem sobre Lilith, né? Então essa demonização do feminino é Lilith. Brinco que não sou filha de Eva, sou filha de Lilith. Muitos de nós somos, né? Então, assim, tudo isso, toda essa mitologia, né? Bem mais do que mitologia, mas enfim, essa simbologia, vamos falar dessa forma, foi colocada dessa forma, então as pessoas começaram a entender o feminino assim,
E aí, esses templos sagrados, esse poder todo feminino, porque, pessoal, não é só o poder de saber purificar a energia. Você sabe que nas sociedades antigas, lá quando esses matriarcados, eu contei um pouco, existiam cidades que pareciam colmeias, eram casas construídas com uma arquitetura muito interessante, que eram 3 metros de altura e a porta era em cima para proteger das guerras, né? Então eles tiravam a escada, então se tivesse alguma pessoa atacar, tinha uma dificuldade aí para conseguir chegar. E elas eram todas grudadas de parede e as portas eram em cima, né? E nessas casas antigas, nessa região de Índia e Oriente e tudo mais, é, só as mulheres tinham um quarto, o resto da família dormia no cômodo maior, que era a sala, a cozinha, tudo junto. Por que que sua mulher tinha quarto? Você sabe o que tinha, sobre o que ela dormia? Quem é que conhece isso? A cama da mulher era o túmulo da família. A matriarca da casa dormia em cima do túmulo da família. Por quê? Pelo poder de transmutação da vida e da morte, pelo portal sagrado que era reconhecido. E ela sabia como ser esse portal. Então ela conseguia depurar essa energia, santificar essa energia, né? Lá das entranhas para o mais elevado. Então ela dormia em cima do túmulo da família. Forte, né? Quanta coisa a gente perdeu, hein, pessoal? Putz, vamos reconquistar isso e juntar e ressignificar, porque houve alguma coisa para ter tido tanto massacre, né? Se a gente tivesse sido só boazinha, legal, conectada, deixando todo mundo feliz, será que ia ter uma vingança assim? Será? Será que os homens são só maus e nós somos boazinhas? Eu acho que amanhã eu vou contar essa história. O que aconteceu antes? Por que houve esse massacre? Mas vamos falar um pouco mais sobre esse período. Nós somos o Santo Graal. Podemos ser o cálice, o sustentáculo da vida. Tem muito mistério, muita coisa sagrada aqui. Oi, voltei. Que a gente... Santo Graal? Não o quê? Tem muito mistério aí. Porque as simbologias todas foram colocadas dentro de uma forma de perceber as coisas patriarcal e machista, demonizando a mulher. Mas existem simbologias anteriores e mais profundas por trás disso. E a gente não pode esquecer. Como a Clarissa Estés, a escritora, autora maravilhosa de um cérebro, mulheres... Ah, tá, não fomos boazinhas, Mulheres que correm com lobos. Quem aqui já leu Mulheres que correm com lobos? Gente, é uma bíblia das mulheres, no bom sentido. Gente, é muito bom ler esse livro, sério. Assim, não é só ler, ele é um relacionamento, assim, sem pressa, sabe? Vivencia. É muito, muito importante. É maravilhoso. Que bom, Cássia leu Mulheres que Correm com Lobos, exatamente. A Clarissa, ela fala, né, sobre... Ai, meu Deus, agora esqueci o que eu ia falar da Clarissa. Bom, a gente estava falando dessa questão, né, da mulher, desses poderes femininos e tudo mais, que a gente perdeu, muito profundo, né? Está lendo? Ai, que lindo, muito libertador, muito maravilhoso. Ah, tá. A Clarice, ela fala das histórias esqueleto. Quem leu ela é uma maga, mestra maravilhosa. Então ela pega algumas histórias
E a partir das histórias ela traz o esqueleto que a gente pode recriar a realidade que foi perdida, distorcida pela imposição nas culturas. Então as culturas patriarcais, elas quebraram as histórias, elas guardam muita sabedoria. Elas guardam muita sabedoria da realidade, as anedotas, as parábolas, então as histórias, né, os mitos, então elas contam, elas guardam, armazenam ali muito de quem nós somos, né, da nossa consciência, das nossas verdades e até das coisas que aconteceram e tal. Então, essas histórias, elas foram, ao longo dessa dizimação toda, também foram alteradas. Olha só, as histórias foram alteradas e recontadas sob uma perspectiva muito manipuladora, para manipular mesmo, assim como hoje em dia a mídia manipula a cabeça das pessoas, incutindo ali coisas que são desnecessárias como sendo necessárias, incutindo violência onde não precisava. A mídia, a gente tem que ter muito cuidado, porque a mídia realmente bom, eu convido vocês a assistirem, quem não assistiu, né, o Dilema das Redes, enfim, o negócio é complicado, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem que ter muita consciência do que a gente está fazendo aqui nas redes. Muita. E mesmo assim, é delicado. Então, essas histórias, elas sempre guardam uma semente, elas guardam a semente da verdade. Por mais que exista uma distorção, tudo que tem vida vem da fonte original. Só que pode ser manipulado de uma forma, entendeu? Usado como marionete, entendeu? Para manipular, para poder criar uma situação ali que beneficie uns e não beneficie outros e as ideias, enfim. Porque a humanidade, como eu falei, né? Ela se desconectou do ser, se desconectou do feminino, então ela foi pro fazer, pro ter, então ela ficou muito no exterior, ela ficou muito no masculino. Então ela ficou nesse pensamento, nesse raciocínio. E se desconectou dessa fonte, desconsagrou essa fonte, na verdade. E colocou essa fonte feminina como santa. Então aquela deusa, que era a deusa de todos, precisava de um lugar, que estava no coração. Então virou Maria, que é apenas a porção santa purificada do feminino. Agora, será que só existe essa parte da deusa? Tá de noite, né? Aqui o céu tá limpo. Se você olha para o céu, bom, tem uma lua gigante. Mas quando não tem lua, principalmente, e não tem poluição, aqui não tem, eu tô na praia, um lugar maravilhoso, você vê um céu preto e um monte de estrela. Um monte de estrela. Certo? O que é esse preto? É um nada? Onde as estrelas reinam? Dentro do nosso útero. É preto. É escuro. E lá cresce a vida. Nesse escuro do céu, as estrelas nascem, as estrelas morrem. Isso te lembra alguma coisa, te faz sentir alguma coisa? Respira, sente. Respira e sente.
Quem aqui já encontrou no vazio e no silêncio alguma resposta que transformou sua vida? Quem aqui teve um insight do nada que mudou tudo, mostrou o caminho? Muito profundo. O que a gente tem embaixo dos nossos pés? A terra. A escuridão da terra. Será que o inferno está lá? Ou será que a gente está pisando em Deus? Ou será que a gente está respirando Deus? O que é Deus? Tem uma brincadeira que fala, ela é preta. Para quebrar aquele paradigma que Deus é um homem barbudo, de barba branca, em algum lugar bem distante, nos punindo, nos observando. Não, ela é preta e ela está aqui. No silêncio vi a mãe. Acabou de ter um insight? Pode compartilhar com a gente, ou aqui ou lá no grupo. Vamos adorar saber. Por favor, não deixe de anotar, não deixe de escrever, não deixe de compartilhar. Pessoal, tem muita coisa. Veja, tudo isso está no nosso inconsciente. Está no nosso inconsciente. Quando a gente desperta, a gente se toca, a gente se sente tudo isso, as lembranças vêm. Você acha que é um insight do nada, mas isso é uma lembrança profunda, antiga. Até um gatinho tá miando, ó. Eles são mensageiros ou portais, né? Que trazem algum elemento que vai somar para todas nós. Cada uma de nós é um elo para a gente tecer de novo a nossa coxa de retalhos para nos acalentar todo o planeta. Porque é nesse silêncio que mora a paz. É nesse silêncio profundo que a paz pode ser sustentada. E cada mulher biológica é um portal desse vazio. Se você se conectar, não importa o gênero que você se identifique, conectar com a natureza. Você é uma sustentadora, uma zeladora, e pode ser uma zeladora desse vazio. Mas o que você coloca na sua escuridão? O que tem na sua escuridão? Homens e mulheres. Diabo, monstro, violência, emoções reprimidas, mágoas guardadas. Nossa face feia, nossas faces feias, nossas vergonhas, nossos medos, nossas angústias. Quantas coisas estão mal resolvidas nesse inconsciente. Nós precisamos resgatar o poder feminino da transmutação, do profundo vazio, que naturalmente transmuta todas essas coisas. E sustentar a paz, porque ali também mora o mais profundo acolhimento que todo ser humano quer e almeja em cada ação que faz para ser visto, em cada ato de amor.
que é pertencer. 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 Nós viemos do mesmo útero da Mãe Cósmica. Nascemos como uma estrela. Um Big Bang que se espalhou e se expandiu e se transformou em tudo e cada um de nós. Esse vazio, esse profundo, é sabedoria pura. É só se conectar. Dá espaço, pausa, respira. Não é para reprimir nada, não. Sente, respira, flui, respira, solta o ar. Esvazia, entrega, se nutre, conecta com a natureza. Permita esse fluxo acontecer. Sat, aquilo que é. Conecte-se com aquilo que é. E tudo flui. Flui naquilo que é. No bom, no ruim, no claro, no escuro, no difícil, no fácil, no prazeroso, no desprazeroso. É um fluxo. A vida assim pode se transformar. E as soluções reais podem vir. E nosso verdadeiro propósito pode emergir. A estrela que cada um de nós, centelha divina, pode brotar. Porque essa luz emerge desse profundo amor que acolhe tudo. Porque é a fonte original que toda a luz surge. Como honrar a luz sem honrar a escuridão que a permeia, que a envolve, que a acolhe, que dá a sua existência? Como pode existir luz sem existir escuro? Isso significa que eu vou fazer mal para as pessoas, que eu vou ser negativa no sentido de fazer mal, está justificado a crueldade? Não. O escuro é vazio, é paz. E foi aí que nós erramos. Nesse profundo que nós erramos. E eu vou contar essa história na quinta-feira, às 20 horas. O que aconteceu antes desse massacre? Por que invadiram os templos da deusa? Estupraram as mulheres e mataram elas. Tiraram todo o poder feminino. Nós esquecemos de tudo isso. E a sociedade se transformou numa sociedade desconectada de si mesma, uns dos outros e da própria natureza da qual faz parte, que é membro e está à beira de uma extinção, extinguindo um monte de vidas, tantas e tantas formas de vida. Da onde veio esse engano? Nós erramos, mas amanhã eu vou contar o nosso erro e eu vou contar como que esse erro aconteceu, porque não existe culpados. E eu quero que essa libertação chegue para todo mundo. Então, muito obrigada pela sua presença. Assistam as outras lives que você não assistiu. Venham na quinta-feira, compartilhem essa live com as pessoas que precisam ouvir isso. Não guarde para você. Por favor, chamem as pessoas para participarem na quinta-feira, para poder comentar, para poder interagir. A gente está junto. E eu vou abrir agora o diálogo no grupo Poder da Deusa, o Poder Shakti, para que vocês comentem, por favor, comentem, compartilhem, soltem a franga. Ok? Se abram. O que quer que tenha vindo para vocês, compartilhe, porque vocês, cada uma é um elo para esse resgate. Porque a gente tem uma cura para fazer. E amanhã eu vou contar o caminho, daí depois a cura mesmo eu vou contar no final de semana. Tá bom? Então, bora nessa! Um beijo para todos e todas. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada
à Mãe Universal, ao Pai Universal, por toda a inspiração, por todo o caminho até aqui, por todos que fizeram parte e fazem parte para que isso possa estar sendo passado hoje aqui. E que a gente possa crescer mais e mais, juntos, e transformar a nossa realidade, porque a transformação vai vir a partir da consciência. E a gente vai falar mais sobre isso depois, na semana que vem. Beijos, em té, gratidão. Então eu vou colocar. Hoje a gente termina no silêncio, tá bom? Vamos fazer 1 minuto de silêncio. Solte o ar o dobro do tempo que você inspirou para esvaziar. Nesse minuto de silêncio. Começa agora.